Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta segunda-feira. Estamos começando mais uma semana compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e para ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E eu peço também a você que está conosco aqui nessa manhã para que você compartilhe o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder. Me ajude a alcançar um número cada vez maior de pessoas com essa mensagem, essa palavra de Deus. Então, compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, e envia para pelo menos uns 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para também ouvir a palavra do Senhor nesta manhã de segunda-feira, tá bom? Vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no livro de Provérbios, capítulo 20, os versículos de 1 a 3. Provérbios, capítulo 20, versículos de 1 a 3, que nos diz assim: O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A fúria do rei é como o rugido de um leão. Quem o provoca peca contra a sua própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. Eu vou destacar e vou me deter mais no versículo de número 3, mas veja que no versículo 1, ele já começa chamando a nossa atenção acerca daquilo que tem nos dominado. O que é que tem nos dominado? O que é que tem nos dirigido? O que é que tem nos conduzido? O que é que tem nos controlado? Às vezes a gente pensa que o controle é perigoso apenas quando é por conta de um vinho, de uma bebida, de algo que tire a nossa razão, nosso senso crítico. Mas a verdade é que o nosso maior desafio, e aí eu já entro no versículo de número 3, é vencer a cada dia a nós mesmos. O nosso grande perigo é quando nós somos dominados por nós mesmos, quando nós somos dominados pela nossa natureza humana, que muitas vezes é impelida a se envolver em conflitos, a agir de forma que cause conflitos ou a se meter realmente em conflitos que vão prejudicar a nossa vida. Observe que o versículo 3 diz assim: é uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. Então ele já está deixando claro aqui para nós que é uma insensatez se envolver em conflitos. É uma insensatez se envolver em conflitos. Por quê? Porque todo e qualquer conflito com o qual nós nos envolvemos, nós corremos o risco de ferir e ser feridos. Na maioria das vezes, os conflitos acontecem porque cada um quer mostrar a sua razão, quer mostrar que tem razão naquela situação. Eu já falei aqui em outros programas que é muito melhor, muitas vezes, termos paz do que ter razão. O problema é que às vezes o conflito é gerado porque nós queremos a todo custo mostrar que temos razão. Embora às vezes realmente tenhamos razão, mas em alguns momentos é melhor abrir mão dela para que haja paz e não seja gerado um conflito que vai trazer prejuízos e consequências muito maiores do que abrir mão da razão. E isso em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida. Dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, por onde quer que nós passemos. Nós vivemos numa geração muito sensível, que se estressa e explode com qualquer coisa, com muita facilidade. Se ofendem com tudo. Eu não sei
se você tem percebido isso, mas as pessoas se ofendem com muita facilidade com qualquer coisa. Às vezes se ofendem com tanta facilidade que depois, quando vem novamente o senso crítico e vem a razão, a pessoa fica até sem entender como ela se envolveu naquele conflito, como é que ela se sentiu ofendida por aquela situação. É claro que a gente não pode, com isso, sair por aí ofendendo todo mundo, né? Ninguém gosta de ser ofendido e por isso a gente também não deve sair ofendendo as pessoas. Mas a gente percebe que as pessoas, de uma forma geral, elas estão muito mais sensíveis à ofensa. Um exemplo muito claro disso é quando as pessoas, por exemplo, postam algo na rede social e uma outra pessoa se sente ofendida, achando que aquela postagem foi uma indireta para ela. Às vezes a pessoa se sente ofendida com algo que não tem absolutamente nada a ver com ela. A pessoa, às vezes, que postou nem pensou naquela pessoa. Mas é isso, nós estamos vivendo nessa geração muito ofendível. Não sei se nem existe essa palavra, né? Mas é uma geração muito ofendível. Se ofende com muita facilidade. E uma pessoa ofendida, ela fica geralmente muito indignada, às vezes irada, e por conta disso, muitas vezes diz coisas que não deveria dizer e acaba, às vezes, fazendo coisas que não deveria fazer. Então, o nosso maior desafio não é simplesmente não nos envolvermos em conflitos. Observe que o versículo 3 ele começa dizendo que é uma honra para alguém ficar longe de conflitos. E aí aqui eu quero dizer para você que o nosso maior desafio é conhecer a nós mesmos. Porque muitos dos conflitos nos quais nós nos envolvemos, na verdade são reflexos de conflitos que nós temos com nós mesmos. Conflitos com a nossa história, conflitos causados pelas nossas experiências, às vezes pelos traumas, às vezes pelas marcas que foram deixadas, pelas observações que foram feitas na caminhada, e isso gerou uma série de crenças, uma série de situações que trazem desconforto para nós. Então nós precisamos nos conhecer, precisamos olhar para dentro de nós, olhar para a nossa criança interior, olhar muitas vezes para aquela criança que está dentro de nós e está ferida. E uma pessoa ferida, ela naturalmente vai sangrar muitas vezes sobre pessoas que nada têm a ver com a sua história. Às vezes a pessoa cria uma aversão a alguém que nunca lhe fez nada. E aí você fica a se perguntar, mas como é que você cria uma aversão? Como é que você não gosta daquela pessoa? Como é que você diz que não suporta aquela pessoa? E aquela pessoa nunca lhe fez nada. Às vezes, aquela pessoa realmente nunca lhe fez nada. Mas alguma característica nela lhe remete a alguém na sua história que lhe feriu, que lhe ofendeu, que lhe agrediu, que de alguma forma deixou uma marca negativa. Então, quando você olha para aquela pessoa, você não está olhando para ela em si, mas para alguém de quem você lembra, mesmo que inconscientemente. Então, às vezes, conflitos são gerados não por conta das pessoas em si, mas por conta da história que está por trás dessas pessoas. Todos nós carregamos uma história, todos nós trazemos uma bagagem de experiências, uma bagagem de marcas, uma bagagem de memórias que foram deixadas, memórias positivas e memórias negativas. Então nós precisamos conhecer a nossa história, precisamos olhar para nós mesmos. E uma coisa muito importante é conhecer a nossa identidade, saber quem realmente nós somos. Porque quem sabe quem é, não se deixa levar por aquilo que as outras pessoas dizem. Não se sente ofendido por aquilo que as pessoas dizem. Um exemplo muito claro disso é Jesus. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer, jejuando. E quando ele finaliza aqueles 40 dias e 40 noites, o texto diz que ele sentiu fome. E aí Satanás, para tentar Jesus, ele propõe a Jesus que transforme pedras em pães. Mas a grande questão ali não está simplesmente em transformar pedras em pães, está na afirmação que Satanás faz. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Veja, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A primeira tentação foi a de levar Jesus a
duvidar ou a questionar a sua identidade, a tentar provar quem ele era. E aí aqui tem uma lição preciosa. Quem sabe quem é não precisa provar para ninguém. Quem sabe quem é não precisa provar para ninguém. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele estava se referindo a um texto do Antigo Testamento, mas ele também estava se referindo àquilo que ele havia ouvido do Pai, quando no momento do batismo, Deus diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Este é o meu Filho amado. Então Jesus tinha ouvido do próprio Pai quem ele era, ele sabia quem ele era. Ele tinha consciência da sua identidade. Então nós precisamos nos conhecer. O nosso grande desafio é nos conhecermos, é conhecer a nossa história. Conhecer, inclusive, as nossas limitações, os nossos pontos fracos. Conhecer aquilo que nos ofende e tentar entender o porquê aquilo nos ofende. Conhecer as memórias que temos e que geraram algum desconforto, ou que geram ainda algum desconforto. Nós precisamos ter consciência de tudo isso. Então, olhar para nós mesmos, olhar para a nossa história e, principalmente, olhar para a palavra e nos descobrir entendendo quem nós somos diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus. Às vezes nós nos envolvemos em conflitos tentando mostrar que temos razão, tentando provar quem somos, tentando às vezes mostrar que estamos certos. E às vezes acabamos errando por dizer coisas que não deveríamos ou por fazer coisas que não deveríamos. Então, nós devemos nos conhecer. E ao nos conhecer, nós devemos identificar aquilo que em nós precisa ser também trabalhado, precisa ser mudado, e precisamos nos sentir amados por Deus. Todo ser humano já nasce com a necessidade de se sentir amado. Todo ser humano nasce com a necessidade de se sentir amado. E talvez você esteja buscando o amor das pessoas, a aprovação das pessoas. E eu vou dizer a você que muitas vezes você não vai encontrar esse amor nas pessoas. Nem sempre as pessoas vão te amar, nem sempre as pessoas vão concordar com você, nem sempre as pessoas vão acreditar em você. Mas Deus, Ele te ama incondicionalmente, intensamente e intencionalmente. Deus nos ama apesar de quem somos. Deus nos ama com toda a intensidade. E Deus nos ama de forma intencional. Ele é intencional ao nos amar. Ele é intenso ao nos amar. E Ele nos ama incondicionalmente. Então, quando nós entendemos quem somos em Deus, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se importa, o quanto Ele se preocupa conosco, o quanto Ele cuida de nós, então a gente evita entrar em conflitos, porque geralmente não vale a pena. O texto diz que é uma honra para alguém ficar longe de conflitos. E eu finalizo a nossa reflexão nessa manhã te levando a entender, ou te convidando a entender que vale mais estar em paz do que mostrar ou querer provar que tem razão. Conheça-se a si mesmo, saiba quem você é em Deus e você não vai precisar provar para ninguém, muito menos entrar em conflitos por conta daquilo que as pessoas pensam ou falam a seu respeito. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que nós possamos refletir hoje sobre isso. Quem somos em Cristo? E evitarmos nos envolver em conflitos, porque geralmente os conflitos nos quais nós nos envolvemos são prejudiciais e nos causam danos muito grandes. E muitos dos conflitos nos quais nós nos envolvemos é reflexo de conflitos que há dentro de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vou aproveitar que estamos começando mais uma semana e colocar as nossas vidas diante do Senhor.
Pai querido, muito obrigado de estarmos aqui em mais essa segunda-feira, começando, ó Deus, mais uma semana, compartilhando a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está conosco aqui nessa manhã e cada pessoa que vai assistir depois também. Obrigado pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, pelo final de semana abençoado que tivemos. Obrigado porque a todo momento o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos envolvermos em conflitos. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecer os conflitos internos que há em nós. E ajuda-nos, ó Deus, a nos reconhecer em Ti, entender quem verdadeiramente somos e vivermos da forma como o Senhor quer que vivamos. Continua conosco, Pai. Restaura a saúde daqueles que estão enfermos, restaura os relacionamentos que estão quebrados, restaura, Senhor, a comunhão daqueles que se afastaram do Senhor. Pai, que essa manhã e que esse dia seja um dia de grandes bênçãos sobre a vida de todos nós. Que o Senhor permaneça conosco, nos livrando de todo o mal. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estamos de volta, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, e compartilhe o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder, porque eu creio que outras pessoas também precisam ouvir essa palavra. Deus abençoe.